Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Photoshop aqui no canal. Nessa aula de hoje é uma aula prática onde você vai acompanhar um passo a passo. Você pode ir pausando, ouvir a aula completa e depois replicar em seu computador aí no Photoshop. E nessa aula eu vou estar ensinando você como criar esse mockup para um caderno. E essa aula que eu estou criando é para pessoas que querem apresentar um produto para o cliente final, mas ainda a arte não está pronta. Nesse caso, é um mockup de um caderno, ou seja, a gente vai fazer a capa, o design do produto, e quando for mostrar para o cliente, em vez de mandar só a foto da capa, a gente aplica no mockup e manda para o cliente aprovar. Nesse caso aqui é uma papelaria personalizada, então também vai ter um site lá, um e-commerce, onde a gente vai estar trocando as capas e colocando lá várias fotos do produto, com várias capas diferentes para a pessoa entender como é que vai ficar, tá bom? E depois que fizer o mockup eu mostro para você como que faz a alteração dos elementos e etc. Beleza? Então nesse caso aqui já tem algumas fotos feitas. Ah, e outro motivo pelo qual eu estou criando essa aula é que eu já fiz uma aula ensinando a criar um mockup aqui no Photoshop e foi de um box, uma caixa, tá? E o pessoal gostou bastante, teve bastante engajamento, comentário, like, etc. Então eu acredito que você vai gostar desse aqui. Se você viu aquela aula e gostou, você vai gostar dessa também. Beleza? Então, se você preferir mockup de outros elementos, computador, celular, parede, enfim, qualquer outro tipo de mockup, você também pode comentar abaixo que eu posso estar criando outras aulas futuramente sobre esses elementos que você pedir. Ah, e para essa aula de hoje, a gente já tirou algumas fotos aqui de alguns material que foi feito, impresso e tal. E para a aula de hoje a gente vai estar usando essa daqui, tá bom? Eu tentei tirar outras mais de cima, mas o foco da câmera estava bem em cima e ficou meio deformada a imagem. Então eu vou tirar outras fotos mais de cima, mas para a aula de hoje a gente vai estar criando com essa imagem aqui. A gente vai criar um mockup, remover o fundo e etc. Para depois alterar essa capa aqui e a cor do elástico aqui do caderno quando a pessoa for pedir. No caso era uma caderneta de saúde aqui. E é isso aí. Então eu vou começar criando um arquivo aqui no Photoshop. Por enquanto eu não vou criar o tamanho exato e colocar lá no site, porque a resolução fica melhor aqui. Depois eu faço a adaptação. Aí eu vou começar cortando para ficar quadrado, que é o tamanho que a gente vai estar utilizando no site depois. E deixar mais ou menos aqui no meio. Aí como está um pouquinho rotacionado aqui, ó, eu vou rotacionar um pouquinho a imagem para ficar um pouco melhor. Beleza? Vou pegar essa imagem e rotacionar um pouquinho aqui. Aí como ficou ali do lado eu vou dar um zoom, não vou usar generativo, porque no final dos contos vai ficar só o caderno aqui. Pronto, vou deixar dessa forma, que é o que eu vou precisar. Aí aqui eu vou fechar esses elementos, essas linhas guias. E para iniciar, eu posso remover o fundo da imagem primeiro, mas vai ficar para depois, porque aqui eu vou só trocar o elemento. No mockup final, eu vou remover o fundo para ficar com o fundo branco, tá bom? Mas para não demorar essa aula, eu não vou recortar o fundo aqui, vou criar somente um mockup aqui em cima e esse fundo vai ficar igual, beleza? Então sempre que eu vou iniciar um mockup, eu pego um retângulo normal, coloco mais ou menos o tamanho que eu quero ali. Voltando, as aulas vai ter alguns cortes aqui, tá? Porque eu tô um pouquinho gripado e às vezes eu tosso do nada. E se eu tossir, eu vou cortar a aula e continuar explicando, como eu fiz agora. Beleza? Então, continuando, eu sempre faço um retângulo, mais ou menos do tamanho que eu vou querer a imagem lá. E vou colocar um preenchimento vermelho, só para dar para ver ele melhor. Aí eu vou remover o contorno aqui. Esse painel aqui do lado, eu sempre deixei ele expandido, ó. Aí se não tiver o seu, é só você vir aqui em Windows e procurar o elemento que eu estou mexendo. Por exemplo, aqui é propriedades, aí vai ter aqui, ó, properties. Aqui tem o nome do painel que eu estou mexendo, então se eu mexer em algum, por exemplo, Action, Propriedades, Adjustments, e se eu não tiver aqui do lado, como está um é só você clicar aqui em Windows e ativar, beleza? Ativar por aqui, ó. Eu deixo aqui porque para mim fica mais fácil, é a ferramenta que eu utilizo com mais frequência. Então, uma dica para você também, o que você utilizar com mais frequência, você pode deixar sempre expandido aqui o painel, por exemplo, a paleta de cor, aqui em cima o color, as camadas, os layers, caractere, etc. E depois que você fez o retângulo aqui, mais ou menos o tamanho que você quer, você converte para objeto inteligente, tá? Botão direito, objeto inteligente. Remova um pouquinho a opacidade aqui do preenchimento e vou colocar mais ou menos o tamanho que eu sei que vai ficar, tá? Então aqui, ó, eu sei mais ou menos que vai ficar aqui, esse canto, o outro canto. Eu clico aqui segurando o Ctrl e arrasto só esse cantinho, ó, e coloco onde eu quero, que no caso é aqui. Embaixo eu faço a mesma coisa. Depois eu organizo aqui no canto novamente, ó. Pronto, que vai ficar mais ou menos aqui. Como a câmera deixou um pouquinho puxado pro lado aqui, eu vou colocar um Warp e puxar aqui um pouquinho para a esquerda, tá? Deforma um pouquinho a capa. E aqui é a mesma coisa. Pronto.
Com essa ferramenta Warp, você puxa e ela meio que deforma aqui o elemento, ó. Por isso que eu fiz esse puxinho aqui pra ficar igual o caderno de baixo, tá? Ctrl Z e confirmar. Pronto, aqui sempre que você quiser alterar essa capa agora, eu vou deixar aqui 100%, ó, por exemplo. Aí você dá 2 cliques aqui, o que você colocar nessa imagem, por exemplo, vou mudar para azul e salvar, aí o que você fizer vai alterar aqui nessa capa, tá? Aí por isso eu vou deixar ela já no tamanho certo, em objeto inteligente já. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse elástico para ficar por cima e consertar aqui onde tem o espiral. Então eu tiro a opacidade novamente e crio uma máscara. É que eu posso fazer com a Pen Tool, selecionando cada elemento e posso usar o pincel. Como aqui é mais arredondado, ó, os buraquinhos aqui da espiral, e aqui também eu posso utilizar o pincel, esse aqui, ó, que é mais suave nas bordas, e posso estar pintando de preto mesmo. Eu aperto o D aqui para resetar as cores e aperto X para ir alternando entre o preto e o branco. Aí você deixa o preto aqui na parte de cima para ir pintando a máscara. O que você pintar de preto aqui nessa máscara, ela vai esconder. E o que você pintar de branco, ela vai revelar. Então, com B, eu pego o brush, por exemplo, eu vou passar aqui, ó. Ele escondeu essa parte do elemento. E se eu pintar de branco, ó, agora eu estou pintando de branco, ele revela novamente. Então, ele não apaga literalmente, ele só esconde aqui a máscara, tá? Então, eu vou deixar de preto e vou pintar aqui, ó. Aí eu vou pintando cada um dos buraquinhos do espiral e vou passando o pincel assim, que é mais rápido para mim do que selecionar com uma pintura ou fazer outro tipo de seleção. Aqui eu vou só pintando com o pincel mesmo. Eu tô com o mouse, eu tô mesa digitalizadora, mas eu não utilizo. Parece aqui, como tá com super zoom, é bem tranquilo fazer com o mouse, tá? Às vezes eu coloco o tamanho igual e dou só um clique e já resolve. Aí aqui eu passo 2 vezes só pra ficar mais ou menos do tamanho. Aqui também eu dou só um clique e depois eu vou mexendo o tamanho do pincel. Para ir aumentando e diminuindo o pincel, eu seguro o Alt e clico no botão direito do mouse. Aí bem mais rápido para ficar aqui aumentando o tamanho, tá? Que você já vai vendo o tamanho que ele fica, ó. Porque se você clicar com o botão direito e for aumentando por aqui, ó, é mais difícil de controlar, tá? E outra alternativa é abrir e fechar colchete. Você vai clicando para abrir colchetes que ele fica menor e para abrir e fechando colchetes você vai aumentando o tamanho do pincel, beleza? E é isso. Aí aqui eu vou continuar fazendo em todos as linhas das espirais aqui. E quando terminar, vou acelerar um pouquinho só para você ver eu fazendo o processo. E quando fizer em todos, eu volto aqui, tá? Para mostrar. Mas para você fazer, tem que fazer manualmente mesmo essa parte. Ah, e voltando aqui. Nessa parte de selecionar aqui, se você ver que está mais ou menos uma linha reta, não precisa passar o pincel assim, ó. Você pode clicar no canto, segura Shift e clica no outro, tá? Que ele faz uma seleção reta aqui, daqui para lá, ó. Porque pode ser mais rápido, ó. Você clica, segura Shift e clica novamente, que ele faz uma reta direta aqui. Beleza? Porque em alguns dos espirais pode ser que seja mais simples. Inclusive, se o, o, o corte aqui, onde você fosse passar, for reto, você pode clicar uma vez, aí segura Shift e clica novamente, ó, que ele faz uma linha reta. Beleza? Então é só isso, eu vou continuar cortando aqui e assim que finalizar eu volto a falar com vocês. Voltando aqui, eu já fiz a seleção de cada uma das partes aqui, ó. Se eu tirar, tá assim. Fui cobrindo cada parte aqui da máscara. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no elástico. Às vezes não é necessário, por exemplo, eu posso simplesmente, para fazer no elástico, em vez de ir passando no pincel, eu posso usar a Pen Tool, porque como a linha aqui é maior, eu posso estar utilizando a Pen Tool dessa forma, tá? Para fazer a seleção. Então eu vou, primeira coisa que eu vou fazer, selecionar aqui no cantinho. Na verdade eu vou mudar aqui de Shape para Path e vou selecionar aqui. Vou deixar em Shape, na verdade, que eu vou criar uma seleção somente para colocar a cor. Aí depois eu pego essa shape da cor e uso para fazer a máscara, beleza? Então eu vou contornar basicamente o elástico aqui, ó, mais ou menos onde vai ficar, e pode ser com shape mesmo. Como aqui é reto, eu vou só vendo mais ou menos o lugar que eu quero e dou alguns cliques aqui até finalizar. Eu não fiz um clique no começo e um no final, porque eu sei que aqui não é 100% retinho, tá? Pela foto ali.
Aí essa parte aqui eu vou tirar o preenchimento para ver melhor. Sim. Tem diversas formas de fazer um recorte, uma seleção aqui no Photoshop. A maioria que eu uso, a maioria das informações que eu preciso recortar, eu utilizo a Pentool mesmo. Mas dependendo da aplicação que você for fazer, da edição, pode ficar mais fácil fazer com pincel, com a seleção rápida, ou com a Pentool como eu acabei de fazer aqui, beleza? Aí aqui eu posso deixar uma cor, tipo vermelho, e colocar aqui em cima. Aí com essa seleção que eu fiz, ó, eu seguro o Ctrl e dou um clique aqui, ó. Aí veja que ele criou uma seleção aqui, ó. Eu posso desativar e aqui na camada que eu coloquei embaixo, como a seleção tá só no elástico, eu posso pegar o brush preto e passar assim por cima, ó, que ele vai apagar somente na seleção, se você achar necessário, tá? E aqui eu deixo porque aqui eu posso fazer o seguinte, depois eu posso deixar preto e branco o fundo e aqui vai ser a camada de cor, aí eu mudo aqui para color. Aí a cor que eu colocar aqui em cima vai ser a cor do elástico, tá? Mas aqui eu vou mexer nos níveis ainda e também tirar a cor de baixo para funcionar melhor esse efeito aqui. Aí eu posso deixar níveis aqui e colocar a mesma coisa aqui em cima. Delete. Fiz uma seleção ali no elástico e aqui eu vou apertar Delete e Ctrl I. Calma. D e Ctrl I. Aí eu escondi a seleção e esse filtro aqui que eu vou colocar de níveis vai funcionar somente na cor de baixo. Ó. Se eu aumentar aqui para ficar mais escuro, ele vai funcionando por aqui. Certo? Aí por enquanto vai ficar assim. Depois eu vou, dependendo da cor que eu colocar, preciso colocar mais níveis ou menos. E aqui está quase pronto. Eu vou só aumentar a opacidade aqui novamente. E salvar, né? Que é importante. Mockup caderneta. Que esse mockup é de uma caderneta de saúde. Pronto. Aí aqui para alterar as cores vai ser o seguinte. Como eu coloquei um objeto inteligente, eu vou querer colocar uma capa aqui. Aí eu vou usar, por exemplo, uma das capas que a gente já fez. Como eu falei para vocês, aqui vai ser para ficar com o mesmo fundo. Mas no caso do mockup principal final, o que eu vou fazer? Eu vou remover esse fundo também. E para isso, eu posso deixar desativado e vou fazer uma seleção somente aqui no caderno. Que no caso vai ser com a Pentool, aí eu vou remover o fundo completo aqui do caderno, ó, tipo do retângulo inteiro. Não vou fazer isso agora, só para lhe mostrar. E aqui é a mesma coisa. Aí como aquele trabalho foi mais manual, aqui também vai ser uma coisa mais manual aqui, ó. Para ir selecionando. Aí eu tiro o contorno, ou o preenchimento, e vou meio que selecionando aqui manualmente, ó. Tá? Depois dessa seleção que eu finalizar, que eu não vou fazer agora. Depois que eu finalizar aqui, aí eu mudo para seleção, ó. Finalizo. Fazer seleção. E pego aqui a imagem e seleciono uma máscara. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. E quando eu ativar os outros elementos, eles já vão ficar por cima. Aí aqui eu vou poder criar uma cor de fundo, que geralmente vai ser branco, que é para loja online, né? E aqui, como eu fiz a seleção branca e fizer tudo certinho aqui, vai ficar mais ou menos completo aqui o caderno, tá? Aí nesse caso aqui, como eu não vou fazer agora, eu vou apagar a máscara e deixar assim, tá? Aí para mudar aqui agora que você já fez toda essa seleção, fez com a objeto inteligente, etc., você dá 2 cliques aqui, ó. E aqui você vai pegar, aí aqui, por exemplo, a gente faz várias capas para mostrar para a pessoa que vai comprar. E no caso eu vou pegar essa de caderneta. Aí quando eu colocar aqui, ó, você mais ou menos onde vai cortar. E quando a capa é esse tamanho, mas quando for fazendo o caderno, tem umas bordas que dobra aqui, lá no papel roller. Vou deixar mais ou menos assim, tá? Eu vou salvar. E ele já fica aqui aplicado, tá? Aí aqui, como a gente vai mudar a cor do elástico, dá 2 cliques e pega uma cor que tem aqui na capa, por exemplo, o verde. E se o verde for um pouco mais escuro, você vem nos níveis e aumenta aqui, ó. Pronto, aí se verdinho escuro, você dá 2 cliques e vai pegando uma cor que tenha na agenda, por exemplo, o rosa e tal. Aí se eu pegar esse rosa já fica muito escuro, eu vou lá no nível e abaixo aqui, ó, para o preto ir saindo e ficar mais clarinho. Beleza? Porque aqui ficou com uma textura, porque a gente utilizou aqui uma camada sólida por cima, ó. E normal ela é assim, e eu mudei para color. Aí ele pega somente a cor dessa camada e aplica na informação que tiver embaixo. É por isso que ficou essa textura do elástico. Fica mais ou menos assim. Se você quiser fazer uma sombra aqui do lado, você pode dar 2 cliques aqui, ó, e colocar bem de leve aqui, ó, Drop Shadow. Deixa eu aumentar a opacidade só para ver onde ela tá. Mais ou menos assim. Aí eu posso clicar e arrastar assim, deixar quase embaixo e tirar a opacidade, só para não
e deixar bem menor que isso. Tirar a opacidade, deixar bem coladinho aqui, se você quiser fazer isso. Certo? Aí fica dessa maneira e depois é só ir alternando aqui. A pessoa, por exemplo, pediu outra capa. Aí eu vou pegar isso aqui, por exemplo, e vai ser nesse caderno, eu seleciono, coloco em cima, Ctrl S e já ficou aqui. Aí se eu quiser mudar a cor, 2 cliques e pego uma cor que tenha na capa. Pode ser verde também, um verde mais escuro, ou essa cor aqui. Vou colocar esse verde e aumentar o nível também. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, aqui é só pra aula ficar mais rápida. Mas no caso desse mockup eu vou remover o fundo, aí ele vai ficar branco, que vai ser aquele que eu mostrei pra vocês. E essa foi a aula de hoje. Se você gostou da aula, por favor, comenta aí abaixo se você gostou. Se você tiver uma sugestão de você quer um conteúdo criando mockup para outro tipo de objeto, você comenta também que eu posso estar criando futuramente. E é isso, se inscreva no canal se você quiser aprender mais sobre Photoshop.